Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai dar início ao nosso módulo de genética agora, aonde a gente normalmente consegue encontrar de 2 até 3 questões na nossa prova. Então é um conteúdo bem importante. Tradicionalmente, a gente tem questões fáceis, medianas e difíceis dentro da genética. O que eu quero te dizer com isso? Nós vamos encontrar uma questão fácil, uma questão bastante direta, mas a gente vai encontrar também questões mais trabalhosas. E essas questões trabalhosas envolvendo os cruzamentos, envolvendo os cálculos, envolvendo bastante interpretação a partir de gráficos ou tabelas. Então, é uma parte que merece uma boa atenção. E eu já vou te adiantar, genética e prática. Genética não basta ficar lendo ou aqui assistindo a aula. Tem que resolver exercícios. Quanto mais prática, mais facilidade tu vai ter na resolução das questões. Então, assiste a nossa aula, faz a leitura do material e aplica diretamente nos exercícios. Tá ok? Então essa primeira aula vai ser só para a gente falar um pouquinho dos conceitos básicos dentro da genética, que podem estar aparecendo naquelas questões daí fáceis dentro da prova, ou estes conceitos eles podem ser fundamentais na resolução das demais. Quando a gente fala de genótipo, de fenótipo, a interpretação de um heredograma, é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho nesse primeiro encontro. Tá ok? Então organiza o teu material aí, organiza o teu canto de estudos, pega a tua aguinha, o teu café, o teu chá, o teu mate, o ha-ha-ha, e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. O primeiro conceito que eu trago aqui para a nossa aula é o de cromossomos homólogos. Tu pode lembrar que nas nossas células, por exemplo, a gente tem 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos estão divididos em 23 pares de homólogos. E o que isso significa? O prefixo homo vem de igual. Então, cromossomos homólogos, eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma posição de centrômero e também eles carregam o mesmo conjunto de genes. E quando a gente fala aqui em mesmo conjunto de genes, significa que se em um dos homólogos a gente tem um cromossomo que determina o sistema BO, no homólogo a gente vai ter um gene que também vai determinar o sistema BO. Se em um dos cromossomos eu tenho um gene que determina a cor do cabelo do indivíduo, no cromossomo homólogo eu também vou ter um gene que determina a cor do cabelo. E interessante lembrar que esses pares de homólogos que nós temos, um deles nós herdamos do nosso pai, o outro nós herdamos da nossa mãe. Beleza? E nos 23 pares de cromossomos que nós temos, podemos classificar eles em 2 grandes tipos. Nós temos os cromossomos autossômicos, que vai do primeiro até o 22º par. Então nós temos 22 pares de autossômicos. Esses autossômicos, eles não participam da determinação sexual. É isso que caracteriza eles. Eles não participam da determinação sexual. Então a presença deles em machos e fêmeas se dá da mesma forma. Mas nós temos os cromossomos alossômicos, ou também chamados de sexuais. Estes caras participam da determinação sexual. Tu pode lembrar que, por exemplo, na nossa espécie, o que determina o sexo é o 23º par, onde os machos são XY, as fêmeas são XX. A gente vai ter uma aula só para falar de genética do sexo mais adiante aqui no nosso módulo. Mas esses alossômicos são os cromossomos que determinam o sexo. E nós temos um único par de alossômicos. Tranquilo? Certinho? Bueno,
Ao longo destes cromossomos, a gente tem vários genes. E aí vem um conceito interessante que é o de locus gênico. Locus gênico é a posição de um gene no cromossomo. E aí a gente pode reforçar a ideia dos cromossomos homólogos. Porque olha só, as duas barras em azul aqui representam cromossomos, um par de homólogos. Então, se em um locus gênico, em uma posição do cromossomo, eu tenho um gene que determina o tamanho do pé, lá no cromossomo homólogo, na mesma posição, ou seja, no mesmo locus gênico, eu vou encontrar um gene também determinando o tamanho do pé. Se em uma posição eu encontro um gene que determina a cor do cabelo, lá na mesma posição, no mesmo locus, no seu cromossomo homólogo, eu vou encontrar o gene que determina a cor de cabelo. Se em um dos cromossomos eu tenho lá um gene que determina o tipo sanguíneo, na mesma posição, no mesmo locus, eu tenho um gene que determina o tipo sanguíneo. Ou, para fechar, se a gente tem um gene que determina o temperamento do indivíduo, lá no seu cromossomo homólogo, no mesmo locus gênico, a gente vai ter um gene também determinando o temperamento. E aí, como tem aquela história de que um destes cromossomos tu recebeu do teu pai, o outro tu recebeu da tua mãe, é a partir da interação entre eles que a gente vai ter a determinação das tuas características. Isso justifica por que aqui na genética a gente sempre trabalha com pares de alelos, né? Lá numa primeira lei de Mendel, numa segunda lei de Mendel. Por que a gente trabalha com azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho? Porque um tu herda do teu pai, o outro tu herda da tua mãe. A partir da interação entre eles, a gente tem a expressão das tuas características. Mas eu estou falando de genes. E o que afinal é um gene? Gene ou cistron é simplesmente qualquer fragmento de DNA que possa ser utilizado na síntese de uma proteína. Então este gene, este fragmento de DNA, ele vai servir como um molde lá para a gente formar as moléculas de RNA. A partir dos diferentes tipos de RNA, a gente vai ter a elaboração de uma proteína. E a partir dessa proteína a gente vai conseguir expressar uma característica qualquer do teu organismo ou regular um determinado processo metabólico. Tá ok? Aqui a gente pode esquematizar, ó. Se eu pego ali um cromossomo aleatório, um cromossomo qualquer, e ampliar um pedacinho dele, eu vou ter a dupla fita de DNA. O cromossomo nada mais é do que essa dupla fita de DNA toda compactada, toda condensada. E aí, se eu pego essa dupla fita de DNA, um pedacinho dela é um gene, que eu estou chamando aqui de gene A. Esse gene A vai sofrer o processo lá de transcrição, vai formar os diferentes tipos de RNA. A partir daí, a gente vai ter a etapa de tradução e vai produzir uma proteína A. Ou, se eu pegar esse outro pedacinho, um gene Y. Esse gene vai ser transcrito, a gente vai formar os diferentes tipos de RNA. A partir disso, vamos ter a tradução para a elaboração de uma outra proteína. Então, gene é isso, gente. É qualquer fragmento de DNA que possa ser transcrito e depois traduzido para a elaboração de uma proteína qualquer. E é sempre a partir de uma proteína que a gente vai conseguir, então, expressar uma característica ou, pelo menos, regular a sua expressão. Tranquilinho? Beleza? Bueno, só que a gente tem milhares e milhares de genes. E dentro de um gene, eu posso ter as suas variações. Por exemplo, eu tenho o gene que determina a cor do cabelo. Mas eu tenho cabelo castanho, eu tenho cabelo loiro. E essas variações para um cabelo castanho, para um cabelo loiro, são os chamados genes alelos, ou alelos. E é com eles que a gente trabalha basicamente aqui na genética, né? Quando a gente fala em pares de alelos. A gente trabalha as combinações desses alelos, as diferentes formas de interações entre eles. Então, alelos são variações de um gene. Eu tenho um gene que determina a pelagem de um animal. Então, eu tenho um gene alelo para a pelagem preta, eu tenho um gene alelo para a pelagem branca.
Eu tenho um gene que determina a cor das flores de uma planta. Então eu vou ter um gene alelo para uma cor amarela, eu vou ter um gene alelo para uma cor roxa, eu vou ter um gene alelo para a cor vermelha, eu tenho um gene alelo para a cor branca, e assim vai. Então são as variações deste gene. E a partir da combinação entre eles, nós vamos chegar no genótipo. Esse é um dos conceitos talvez mais importantes aqui, porque a gente trabalha direto com ele dentro da genética. Genótipo vem de gene. Então lembra que é o conjunto de genes alelos daquele estudo de interesse. E aí dois conceitos importantes relacionados a genótipo. Tu vai cansar de ler aí nas questões falando de indivíduos homozigotos. Ou, um sinônimo, eles são puros. O prefixo homo vem de igual. Zigos vem de dois. Então, indivíduos homozigotos, eu tenho dois alelos iguais na sua composição. Por exemplo, azão, azão, azinho, azinho, bezão, bezão. Observa nesses três genótipos, e os genes alelos a gente sempre vai representar por letras aí, depois a gente vai trabalhar um pouquinho isso, mas eu tenho sempre alelos iguais. Eu tenho o isão com A, isão com A, azão, azão, bezão, bezão, X com A, X com A, mas eu sempre tenho alelos iguais. E sempre que eu tiver alelos iguais, eu tenho indivíduos ditos homozigotos, ou puros. E eu posso ter indivíduos que são heterozigotos, heterozigoto ou híbrido. Hétero vem de diferente. Então, heterozigoto, eu tenho dois alelos diferentes na composição genética do indivíduo. Eu posso ter um azão azinho, por exemplo. Eu tenho um alelo azão e outro azinho. Eu tenho um indivíduo bezão bezinho, um VB. Então, observa que nesses exemplos, eu sempre tenho alelos diferentes. E diferente, então é heterozigoto ou híbrido. Então, se a prova fala, um animal que é de pelagem preta pura, bom, tu sabe que por ser puro é homozigoto. Um indivíduo de pelagem preta híbrida, bom, se é híbrido, tu sabe que é heterozigoto. Fica ligado nessas palavrinhas, porque elas são fundamentais nas questões para a gente conseguir resolver aquele cruzamento de interesse, tá? Então, por isso, essa parte conceitual ela é bastante importante na genética. Fora, claro, que nós temos questões que cobram simplesmente esses conceitos. E assim como nós temos o genótipo, que leva em consideração apenas a carga genética do indivíduo e é representado pelo conjunto de alelos, nós temos o fenótipo. O fenótipo, tradicionalmente, a gente diz que são aquelas características mais visíveis, né? Então, se eu pegar aqui esses animais, a pelagem marrom, a pelagem parda, a pelagem preta, são fenótipos. O comprimento do rabo, um rabo longo, um rabo curto. Olhos claros, olhos castanhos. Olhos verdes, olhos azuis. A pele negra, a pele parda, a pele branca. É tudo fenótipo. E é importante tu lembrar que nesses fenótipos, a gente tem na expressão deles uma interação entre o genótipo, ou seja, a carga genética do indivíduo, o conjunto de alelos, com o ambiente. Então, o ambiente ele pode influenciar diretamente na expressão dessas características. Por exemplo, o olho claro, tu já deve ter percebido, né? Que dependendo do dia, se está um dia mais claro, um dia mais nublado, a gente tem uma variação na tonalidade. A tua pele, ela varia de tonalidade ao longo do ano. No verão tu fica mais bronzeado, no inverno tu fica com a pele mais clara. E por quê? Isso é a influência do ambiente. E aí vem um conceito que a prova da URGS já trouxe, que é chamado de norma de reação. O que significa isso? A gente pode ter indivíduos
de mesmo genótipo expressando fenótipos diferentes. Anotou? Olha só, norma de reação nos diz que indivíduos de mesmo genótipo podem expressar fenótipos diferentes. E por que, gente? Pela influência do ambiente. Porque se tu pegar, por exemplo, dois indivíduos que são geneticamente idênticos, que são clones, então eles têm o mesmo genótipo, mas tu pegar um deles no período de inverno e um no período de verão, a tonalidade de pele deles vai ser diferente. E por quê? Um, por estar mais exposto à radiação, vai estar produzindo mais pigmentos. Então a pele vai ficar um pouquinho mais escura, vai ficar mais bronzeado. Então, eles são geneticamente idênticos, mas o ambiente onde eles se encontram é diferente. Logo, a influência do ambiente na expressão dessa característica vai ser diferente e, portanto, o fenótipo será diferente. Tranquilo? Então só cuida isso, a prova da URGS já explorou bastante essa ideia de indivíduos de mesmo genótipo expressando fenótipos diferentes. E aí eu te trago, para a gente fechar essa nossa aula de conceitos, a representação de um heredograma, que nada mais é do que a genealogia dos indivíduos de uma família. Então aqui a gente tem vários símbolos que podem estar sendo apresentados a ti. Tu pode observar que tem indivíduos que estão em branco, tem indivíduos que são em preto. Isso é para a gente conseguir diferenciar uma determinada característica. Por exemplo, eu quero representar indivíduos que têm cabelo loiro e cabelo castanho. Então os indivíduos em preto, eles podem ser os indivíduos loiros. Os indivíduos em branco são os indivíduos de cabelo castanho. Eu consigo diferenciar os dois tipos de cabelo a partir dessa representação. Isso normalmente vai vir uma legenda, vai vir uma representação para ti, para dizer quem é quem. Mas tem alguns símbolos que são fundamentais de tu conhecer. Por exemplo, no heredograma, sempre os quadrados vão representar machos, enquanto os círculos vão representar as fêmeas. E pode aparecer um losango para ti, onde representa um sexo indeterminado. Então a gente não sabe se é um macho ou se é uma fêmea. Aí pode aparecer naquele tipo de questão, qual é a chance do cruzamento gerar um macho de pelagem preta? Então daí se usa mais essa simbologia, tá? Não é nada comum, mas vale a pena a gente lembrar. A gente tem uma linha horizontal unindo um macho com uma fêmea, sempre representando um cruzamento biológico. A gente até poderia falar, é um casamento, se usou isso por muito tempo, mas heredograma não é só para ser humano, tá? E não necessariamente precisa representar um casamento, mas sim um cruzamento de onde nós vamos ter os descendentes, tá? Então isso que representa realmente essa linha horizontal unindo o macho à fêmea. Nós podemos ter o macho e a fêmea com duas linhas horizontais ali em paralelo, o que representa um cruzamento consanguíneo. Não é nada comum de aparecer, mas para questões conceituais vale por um descargo de consciência a gente lembrar aqui um pouquinho. E ainda eu chamo a atenção que se aparecer aquela linha horizontal com um traço, representa um divórcio. Também não é nada comum. Pode aparecer nas questões de paternidade aqui, de estar se buscando, a criança é pai, é filha, né, de qual homem? Ou do casal, é possível? Então, a gente acaba usando isso, mas não é nada frequente. E aí eu gostaria ainda que tu desse uma atenção para essa representação de gêmeos. A gente tem assim a representação dos gêmeos dizigóticos. Tu pode observar que eles estão ligados a um mesmo ponto. E aí gêmeos dizigóticos, eles são de fecundações independentes, né? São duas fecundações diferentes. Então, gêmeos dizigóticos, eles podem ser genotipicamente e fenotipicamente completamente diferentes, tá? A ponto de eu poder ter um macho e uma fêmea, dois machos ou duas fêmeas. Vale tudo aqui.
São duas fecundações independentes. Então, geneticamente, eles podem ser muito diferentes. Já quando nós falamos em gêmeos monozigóticos, eles são provenientes de uma única fecundação. Então faz uma observação aí no teu material que gêmeos monozigóticos eles vão ter o mesmo genótipo. Eles são clones, né? Ou seja, eles são geneticamente idênticos. E aí tu pode observar que eles estão ligados a um mesmo ponto da linha chamada de irmandade e tem uma ligação horizontal entre eles. Aquilo não é um cruzamento, mas quando fecha esse triângulo, representa os gêmeos monozigóticos. E não esquece, aí eles são geneticamente idênticos. O mesmo genótipo. O fenótipo vai ser diferente em função do ambiente, mas o genótipo vai ser igual. Feito? Então aqui a gente teve a nossa primeira aula do módulo de genética para trabalhar um pouquinho a questão conceitual, que tu vai ver que vai ser bem importante para ti aí na resolução das questões. Tá ok? Então dá uma descansada, dá uma organizada aí no teu material e eu já te convido para assistir a nossa aula da primeira lei de Mendel, que vem aí na sequência. Tá bem? Obrigado pela tua atenção e um ótimo estudo. E te espero na nossa próxima aula. Tchau, tchau!